Fala galera do canal Músicos Top, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história de Francisco Alves. Francisco de Moraes Alves, mais conhecido como Francisco Alves, Chico Alves ou Chico Viola, nasceu no Rio de Janeiro dia 19 de agosto de 1898 e faleceu em Pindamonhangaba, dia 27 de setembro de 1952. Considerado um dos maiores, mais populares e versáteis cantores brasileiros. A qualidade do seu trabalho lhe rendeu em 1933 a alcunha de Rei da Voz, dada pelo radialista César Ladeira. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da música. Alves era uma figura alta e magra, andava sempre elegante e bem penteado, muito sorridente e avesso às bebidas. Como seu ídolo, Vicente Celestino, tinha uma voz de tenor, mas com o tempo consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos. Sua morte trágica causou imensa comoção no país, num sentimento que um dos seus biógrafos, David Nesser, que também era amigo e compositor de algumas músicas por ele interpretadas, escreveu: Tu, só tu, madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. A despeito disso, muitos no meio artístico o consideravam bruto, de poucos amigos e vários desafetos. Foi dele a primeira gravação de disco elétrica feita no Brasil. Graças a ele, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres ou Ismael Silva vieram a ser consagrados. O mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou, como Ai Que Saudade da Amélia ou a primeira canção do samba Aquarela do Brasil do parceiro Ari Barroso. Representava para o país, quando de sua morte, o que o cantor Maurice Chevalier era para a França, um caso raro, como então registrou o jornalista do Brasil. Primeiros anos e início de carreira. Seu pai, José Alves, era um imigrante português que se radicara no centro do Rio, então a capital do país. Ali, na Rua do Acre, ele abriu um bar e foi nesta rua que nasceu o cantor, um dos 5 filhos que teve. E nesta rua ele passou sua infância. Seus irmãos eram Ângela, Lina, Carolina e José. E a mãe, Isabel Moraes Alves, era também imigrante lusa. Da irmã mais velha, Ângela, ganhou seu primeiro instrumento, uma guitarra. Ainda menino, a família se mudou para a rua Evaristo da Veiga e, face às dificuldades, ele trabalhou como engraxate. E, aproveitando-se da proximidade com o batalhão da polícia, passou a acompanhar os ensaios de sua banda de música. Chegou a fugir de casa para não ter que estudar, para se tornar guarda-livros do Colégio da Ajuda, onde o seu pai tendencionava matriculá-lo. E quando ficou maior, conseguiu seu primeiro emprego na fábrica de chapéus Mangueira. Depois de pouco tempo, foi para Júlio Lima. Sua irmã Lina, por sua vez, entrara para o meio artístico e viria a se tornar atriz como vedete no teatro de revista e depois nas radionovelas, adotando o nome de Nair Alves. Em 1918, começou a cantar profissionalmente. O primeiro local onde se apresentou foi o Pavilhão do Meyer, onde foi contratado após um teste feito pelo pai de Mário Lago, o maestro Antônio Lago. Dali cantou no Circo Spinelli e fez parte de uma companhia artística que logo se dissolveu, com a chegada na cidade da pandemia da gripe espanhola, que veio a matar o seu irmão Juca em 1918 e o pai no ano seguinte. No mesmo ano, ele começou a trabalhar como chofer de táxi. Revela a admiração pelo cantor Vicente Celestino, que via em apresentações no Teatro São José, em cujo estilo se inspirou. Com a morte do pai e do irmão e o casamento das irmãs, ele morou sozinho com a mãe. Em 1919, o grupo voltou a se organizar em Niterói e Alves mais uma vez passou a integrar a companhia. Neste período, conheceu o já famoso compositor Senhor,
que então lhe apresentou ao filho de Chiquinha Gonzaga, que estava instalando uma fábrica de discos. E já em 1919 ele gravou pelo novo selo chamado Popular. Este trabalho trazia Senhor como ritmista e levava algumas de suas sobrinhas para o coro. As duas composições do disco eram de autoria dele. A Marchinha ao Pé de Anjo e o samba Fala Meu Louro gravou também de Senhor. E o samba Alivia Esses Olhos em seguida. Senhor, que fora responsável pelo lançamento de muitos artistas, foi quem ensinou a Alves as técnicas vocais. Tornou-se um frequentador das zonas boêmias cariocas na Lapa e de Vila Isabel, onde conhece muitos artistas, dentre os quais Pixinguinha. Foi na Lapa em que, em 1920, ele conheceu no cabaré Perpétua Guerra Tutóia, com quem teve um breve casamento, a contragosto da família. A união com a garota, que tinha o apelido de Cécia, aconteceu, segundo ele, num momento de loucura e durou cerca de uma semana. O casamento errado. Chico conhecera Cécia, pseudônimo adotado na vida do meretrício, num prostíbulo de baixa categoria da rua Joaquim Silva, e viu-se prontamente apaixonado pela mulher que ele mesmo descreveu como sendo bonita, atraente, a boca muito pintada, os olhos maliciosos e o vestido colado ao corpo, que davam-lhe a indescritível cor local. Imediatamente quis tirar a moça daquela vida em ambiente de pecado, para tanto pediu-lhe em casamento e esta aceitou, mas nem os seus amigos, que encheram-lhe de advertências, nem a família concordaram com tal união. Da mãe Isabel ouviu que este seria o maior desgosto da sua vida. A irmã Ângela lembrou-se do pai, que jamais aprovaria aquele ato. Nada demoveu Alves da decisão, e no dia 24 de maio de 1920, em celebração apenas do civil, casou-se com a prostituta sem a presença nem de amigos e nem de familiares. Foram testemunhas desconhecidas que, ao acaso, estavam por perto. As festas se restringiam a pão com manteiga, ou média, como era chamado. Após alguns dias com a esposa, contudo, lhe confessou que não abandonara a profissão, que continuava a se prostituir, pois o fazia não pelo dinheiro apenas, mas porque gostava da vida alegre e agitada dos bordéis. Ante o choque da revelação, ele mais tarde diria ao amigo David Nasser não entender como alguém gostava daquela vida. E o relacionamento terminou menos de um mês após ter começado. Chico nunca entrou em um desquite, segundo disse a Nasser. Isso se deu por ignorância e, em suas palavras, a Perpétua havia me processado 2 vezes, injuriando-me em juízo. O juiz me deu ganho de causa e desde então ficamos juridicamente separados de corpo. Ora, como eu não tinha dinheiro e só tinha mesmo o corpo e a roupa do corpo, acreditei que era tudo. O fracasso no relacionamento não foi o mesmo na carreira. Ingressou na companhia de Batista de Oliveira em Niterói e conheceu um novo amor. Perpétua ou Cécia desapareceu da sua vida por 30 anos, quando retornou de forma surpreendente. A morte trágica. Alves dirigia o seu Buick voltando de São Paulo para onde fora se apresentar na Rádio Nacional pela rodovia Presidente Dutra, ao lado do amigo Haroldo Alves, quando no atual quilômetro 102,5 norte, antigo quilômetro 275, apenas 500 metros após a ponte sobre o rio Una, que marca a divisa de Taubaté com Pindamonhangaba, por volta das 18h30 do dia 27 de setembro de 1952, algumas fontes indicam que era 17h23, vindo em sentido contrário um caminhão Alce, dirigido por João Walter Sebastiani, do Rio Grande do Sul, chocou-se violentamente contra ele. Com a pancada, o amigo foi jogado para fora do veículo do cantor e sobreviveu em estado grave, mas o artista sofreu morte imediata e logo em seguida o carro se incendiou e o seu corpo ficou totalmente carbonizado, praticamente irreconhecível. Haroldo Alves foi socorrido por outro motorista que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté em estado de coma. Homenagens.
Já nos dias seguintes ao acidente, a Câmara de Vereadores de São Paulo apreciou projetos alterando o nome da rua antiga, Rua 16, para Francisco Alves, e outro autorizando fosse feito em busca do cantor numa das praças da cidade. Colonizada a partir da década de 1950, ainda pertencendo a Iporã, em 24 de agosto de 1972, a Lei Estadual Paranaense número 6.314 emancipou o município com o nome que homenageia o cantor, sendo instalada apenas em 1º de fevereiro de 1977. Francisco Alves é também chamada pelas pessoas de Chico de Viola, nascidos ali são os alvenses. Em 1974 foi inaugurado o Museu Francisco Alves, em uma edificação popularmente conhecida como Castelinho, em Miguel Pereira, cidade onde Francisco Alves possuía uma residência para seus momentos de descanso. Situado no centro da cidade, dentro do Jardim Municipal Francisco Marinho Andreiolo, o museu traz importantes peças pessoais do artista, dentre as quais em destaque está o seu violão. Uma rua da cidade também recebeu o seu nome. E esse foi um pouco da história de Francisco Alves. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E te espero no próximo vídeo.